É assim, acho que tem dois pontos aí. O primeiro é o ponto histórico. Então, assim, quando a gente olha para o processo de abolição do Brasil, eu acho que esse é um dos processos. Bom, primeiro que é o processo histórico mais importante da história brasileira. A abolição da escravidão no Brasil é o processo mais importante que aconteceu na nossa história. Pode crer. E aí tem um ponto que ele é mal compreendido. E eu acho que ele é mal compreendido porque, primeiro, as pessoas não estudam mesmo, ninguém vai atrás para saber. E segundo, porque criou-se uma linha de abordagem do assunto que vai cair nesse negócio de falar assim: ah, pô, assinaram lá e jogaram a gente pra rua. Porque o processo não foi bem esse. Como eu estava falando anteriormente, então, assim, o movimento abolicionista, que foi um movimento preto e popular, ele pensou em tudo isso. Os caras pensaram nisso, os caras tinham um projeto para isso, os caras estavam com esses projetos estavam todos já engatilhados para o passo seguinte. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte: a Lei Áurea foi assinada meio a toque de caixa, porque a gente tem que aproveitar que os republicanos estão pressionando e a treta tá aí. Os republicanos, o Partido Republicano e os militares começaram a se juntar com os caras, eles estavam pressionando para derrubar a monarquia. E dentre as propostas que os republicanos tinham, era derrubar a monarquia e fazer a abolição. Então tinha uma disputa política acontecendo entre as elites e tal, que era essa. Então, assim, a monarquia estava resistindo e os republicanos estavam avançando. Então você pega, sei lá, textos de jornalistas da época, como Silva Jardim, que era um jornalista republicano, mano, os caras falavam que tinha que enforcar o imperador, os caras falavam uma porrada de coisa tal. Então chegou uma hora que os caras falaram, ó, assim, a gente precisa resolver isso. Então, a ideia de assinar uma lei simples, digamos assim, com 2 artigos e tal, e botar o negócio lá e assinar e tal, foi uma maneira de tentar resolver o problema antes que os republicanos avançassem de vez. E aí, mano, a Lei Áurea é assinada em 13 de maio de 88. De 13 de maio de 1888 a 15 de novembro de 1889, um ano e meio foi um pega pra capar. Por quê? Porque os abolicionistas queriam continuar o projeto que eles tinham preparado para o pós-abolição, e os republicanos falaram não, porque agora os senhores de engenho se juntaram com os caras, os militares se juntaram com os caras, e os caras, nós queremos indenização. Aquele papo do Rui Barbosa ter queimado os documentos da escravidão, isso é um papo também que sempre rola. Então o Rui Barbosa foi um dos caras, foi o cara que pegou uma porrada de documento da escravidão e queimou. E as pessoas acham que ele queimou isso porque ele não queria a prova, né, ter prova de abuso e tal. Na verdade, ele queimou por quê? Porque a pressão republicana estava tão grande e a pressão dos senhores de engenho estava tão grande para ter indenização que ele queimou para tentar. Para não ter como os caras provarem que eles eram donos de X de escravo e que eles mereciam X indenização. Foi uma atitude desesperada. Ele não queimou tudo, mas queimou uma parte, mas não foi porque ele era um abolicionista e era republicano, mas ele viu que os caras estavam pressionando muito. Ele falou: vamos queimar isso aqui porque esses caras não vão ter mais como provar que eles eram donos dos escravos que eles estão dizendo que eles eram donos. Então foi um ano e meio de muita treta, o imperador falando que ele não ia pagar indenização para os caras. Isso a gente tem registro histórico, o próprio Rebouças fala disso. Falou: ó, quando acabou a abolição, os caras vieram para cima da gente. Vieram para cima da gente e os caras queriam indenização e o imperador falou que não ia pagar. Aí os caras deram um golpe de Estado um ano e meio depois, né, e falaram: sai daqui, não tem mais esse negócio, acabou a monarquia, agora é república. Meteram a família imperial num navio, mandaram os caras embora, o Rebouças foi junto, porque ele falou: eu não fico aqui, né, não fico aqui, que esses caras estragaram tudo que a gente fez. Tudo que a gente planejou, esses caras destruíram. E aí ele vai embora junto com a família imperial. Então, esse processo histórico, esse momento da nossa história, ele ainda precisa ser melhor discutido e compreendido. Porque aí a gente entende que não foi só larga os caras na rua e pronto, acabou.
Tinha todo um... Porque aí, mano, sabe o que acontece? Boy, se a gente entra nessa, a gente invalida o trabalho dos caras. A gente invalida o trabalho do Rebouças, do Patrocínio, do Ferreira de Menezes, do Luiz Gama e tal, do monte de gente preparada e cabeça que estava trabalhando naquela parada ali. A gente invalida o trabalho dos caras, achando que os caras se deixaram enrolar por uma monarquia que não estava nem ligando. Mas não foi isso que aconteceu. Então é um período confuso. Pra caramba. Confuso. Pra caramba. Pra caramba. Agora, quando você entende ele legal, você fala, pô... E aí você vai entender uma parada que é o seguinte. Hoje, o racismo que a gente encontra hoje na rua aí, que é o racismo que no Brasil se pratica, ele é muito mais herança do republicanismo do que da escravidão. Isso é um negócio que o Silvio Almeida, inclusive, falou e assim, eu lembro de quando ele falou, eu falei, pô, aí é uma coisa que a gente concorda. Por quê? Porque quando acontece o processo, a ruptura do 15 de novembro, o projeto de renovação do Brasil, que os republicanos queriam, passava por um processo de embranquecimento da população. Isso você já deve ter ouvido falar. Sim. Mas essa é uma parada que acontece exatamente. As teorias eugenistas chegam nesse momento aí. O que eu acho que a gente tem que trocar mais ideia também a respeito disso. É uma parada que às vezes a gente, né, que a gente fala muito de racismo estrutural, mas eu acho que a gente, né, se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais também, tem essa parada vem daí. Que a gente vem daí. Os caras, quando eles tomam o poder, eles falam, ó, seguinte, aí vem aquelas teorias de branqueamento. Ó, nós temos que acabar com esses pretos, porque o Brasil tem que ser uma Europa nos trópicos. De trazer um montão de europeu pra cá, da terra, exatamente. Que é o que Rio Grande do Sul ali, pá, distribui terra pra eles aí. Esse é um projeto republicano. Tem estudo, tem a porra toda aí, que né, pra trazer. Às vezes os caras vinham de lá todo fudido, chegava aqui... Encontravam um ambiente que os caras, ó, tem terra e tal, entendeu? E hoje em dia a gente vive, querendo ou não, um reflexo. Aí sim. Disso tudo. Exatamente. Então, o projeto de embranquecimento e de mudança de característica fenotípica mesmo do Brasil é um projeto republicano, não é um projeto monárquico. A monarquia não pensava nisso. Essas ideias chegaram aqui no final do século XIX. Aí você vai encontrar lá o João Batista de Lacerda, que é o médico que vai no primeiro congresso de eugenia. Os caras criam aqui uma sociedade eugênica brasileira com o Renato Kell lá e tal, no comecinho do século XX. Já era república. Né? Aí você vai encontrar o Juliano Moreira, que era o negrão médico, psiquiatra, que vai lutar contra esses caras. Que vai falar, não, vocês estão associando, por exemplo, a criminalidade, aquele negócio do Nina Rodrigues de medir o crânio e falar que o negro tinha um crânio maior, por isso que ele tendia mais ao crime e tal. O Juliano Moreira vai bater de frente com esses caras. Mas tudo isso acontece já na República. Os caras já tinham expulsado a família imperial e era o projeto de Brasil desses caras era um país branco. Sim. Deu errado pra caramba, porque os caras acharam que se começasse a misturar os... Primeiro que assim, eles queriam que os europeus viessem pra cá e casassem entre si. Outros achavam que se misturasse, o sangue branco ia prevalecer, e aí a sociedade ia melhorar e os pretos iam acabar. Então tinha um monte de ideia maluca acontecendo nesse processo de transição entre o século XIX e o século XX. Aí os caras metem isso em projeto de Estado. Ó, nós temos que incentivar a educação eugênica. Constituição de 1930 e pouco, sei lá, alguma coisa assim, 20 e pouco. Mas tem isso lá no texto. Para trazer os caras para cá e fazer os caras casarem entre si e tal, para você ir eliminando o elemento negro da sociedade brasileira. O racismo que a gente vê hoje acontecendo é fruto desse papo aí. De achar que o negro era geneticamente inferior. Que tendia geneticamente para criminalidade, para preguiça. Mano, os caras montaram as ideias todas ali, ó. E a gente tá vendo isso até hoje. Até hoje. Hoje em dia, eu acho que mais do que nunca, até, tipo, tá bem na cara, assim. Tá.
Por isso que os primeiros movimentos negros brasileiros, você pega a Frente Negra, qual era a grande preocupação dos caras? Era educar a população negra e buscar ascensão econômica. Então os caras, por exemplo, sei lá, na Frente Negra, os caras tinham lá um departamento de consultoria imobiliária. Porque os caras falavam, ó, se você é um homem negro e você não deixa um patrimônio para sua família, você tá errado. Então nós vamos criar aqui um departamento que você vai ter advogado lá, vai ter gente preparada para explicar para você como é que você faz para você adquirir uma casa, por exemplo. Nós vamos te dar o caminho para você ir lá e trocar uma ideia no banco e tal. Ensinar como é que faz. Tinha escola de alfabetização. E os caras eram contra, por exemplo, festa. Ó que louco. Isso não só o Arlindo Veiga, que foi o cara que tocou a Frente Negra até a década de 30, e que era um cara de direita, mas o José Correia Leite, que era o segundo cara da Frente Negra, que depois eles brigaram, inclusive por isso. Um era mais à direita, outro era mais à esquerda, eles tretaram. E aí o Correia Leite criou o jornal A Chibata, criou o Centro Cívico Palmares, foi fazer outra parada. Mas os dois concordavam nisso, porque quando chegava, sei lá, no 13 de maio, a negrada se juntava a fazer a maior festa. Aí os caras falavam, não, mano, não é hora de fazer festa, não. A gente tem que se organizar. Os caras criticavam o pessoal que fazia uma festa. Não, nós não temos que fazer festa. Os caras estão querendo matar a gente tem que se organizar e mostrar para os caras que a gente não tá marcando. Pode crer. Então, é tudo muito intrincado, confuso, mas se a gente entender como é que isso foi mesmo, a gente vai encontrar o problema e caminhos para tentar fugir dele.